Ô pessoal, Shabbat Shalom. Como eu vinha prometido, a gente vai agora ouvir uma reflexão do nosso Moré, Pastor Azamor, depois desse café da manhã maravilhoso. Eu quero compartilhar com vocês que está no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 15, diz assim: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Nossa, Moré. Shabbat Shalom. Eu, antes de entrar na reflexão rápida, olhe bem, eu quero só relembrar que eu comecei, depois que o nosso Moré Aldo fez a apresentação do primeiro vídeo, né? Falando Shabbat Shalom, eu disse: vocês estão bem no hebraico, né? Já dá para ir a Israel. Então eu me lembrei, olhando agora o vídeo, né? Ele me trouxe a lembrança o Salmo 133, verso 1. Todos sabem decorar. Como é que diz? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Interessante. Para quem já foi em Israel, ou sabe pelo menos a cultura, né, religiosa dos judeus, esta visita de ano em ano era subida, né, ao tabernáculo para as festas. Interessante você observar isso. E eram degraus, como os salmos você viu, né? Degraus, é porque eles subiam, cada degrau eles iam orando, né? E subindo. E então o que acontece? Quando um se encontrava com o outro, um subindo, o outro descendo, era uma alegria tremenda, de boa, né? Então eles faziam assim, vamos dizer, o Jacó descendo, não é isso? E Isaías subindo. Aí os dois se abraçavam e diziam: Isaías. Aí dizia: Jacó. Quão bom e quão suave é que estejamos aqui unidos mais uma vez no ano para ouvir a Torá. Interessante, né? Então eu vou passar para vocês o que realmente é na Torá. Salmo 131, verso 1. É assim: quão bom e quão suave é que os irmãos se assentem, se reunidos para ouvir a Torá. É como sempre o irmão Aldo fala, coisa linda, né? Então fica, né? Quão bom e quão suave é quando os irmãos se reúnem assentados para ouvir a palavra. Maravilha de Deus, né, irmãos? Ok. Mas vamos lá para a reflexão anunciada, né? Eles estão pensando que você é enciclopédia. Não, quero fazer uma reflexão. Muito bem. Então eu me lembrei, quando ele estava prometendo a vocês, né? Ele prometeu por ele mesmo. E eu estou, então, cumprindo aqui o mandato, né? Sou servo, não é isso? E eu me lembrei destas passagens, porque a irmã Natalina já está quase na hora de eu ir embora, não é isso? E ela, então, já convidou para um almoço, qualquer um dia desses. Um peixe, uma peixada. E perguntou até se a minha filha Abigail, que eu moro com ela, né? Ela gostava de peixe.
Ela disse: gosta. Então, vou fazer uma peixada gostosa aqui para vocês. Mas, meus amados, na hora me lembrei, quando o Aldo fez a promessa, né, dessa reflexão, me veio, assim, deu um eureka a respeito de peixes. Interessante. Evidentemente, nós temos conhecimento que peixe, inclusive, era até o símbolo, né, do cristianismo, um peixe. Não vamos entrar em detalhes, porque eu prometi que era uma reflexão simples. E eu comecei a me lembrar que peixe, ela teve um relacionamento direto, desde a chamada dos discípulos na praia, não é verdade? Até após a sua ressurreição, alguns dias para a sua subida para estar com o seu papai. Jesus passa pela praia e vai fazendo convites. Vinde a mim, vinde a mim. E diz a palavra que eles foram deixando o barco, o outro deixava a rede, não é verdade? E o seguiam. Tem um texto que fala, e deixando tudo. Quando ele diz assim, deixando tudo, é porque certamente ele tinha redes, tinha barcos, tinha casa, e com outros compromissos, mas deixando tudo, seguiam. Interessante. Aí depois também nós vamos ver como é lindo. Jesus sempre se apresenta, né, com peixe. Jesus comendo peixe. Coisa maravilhosa. Haja duas multiplicações, na verdade, de alimento. Estavam lá os peixes. Na primeira estava 5 pães e 2 peixinhos, né? Na segunda eram 5 e 3, não estou bem lembrado agora, ou eram 7 e 3 peixinhos. Bem, isso aí pode ser conferido. E nós vamos ver também lá na ressurreição, quando Jesus manda que os anjos digam para os discípulos que eles devem ir para a Galiléia, que eles seriam encontrados por ele ali. E quando eles estão pescando, confere, Jesus aparece na praia e há aquele cenário lindo, que ele pergunta: filhos, olha que coisa linda, tem alguma coisa para comer? O que é que os discípulos estavam fazendo? Estavam pescando. Mas o interessante é que ele recebe uma resposta, na verdade, negativa, quando ele diz assim: nós temos trabalhado aqui à noite e não temos pegado peixinho. E até agora nada. Então Jesus disse: lançai a rede à direita do barco. Nós já falamos aqui numa reflexão, vocês podem conferir, a não ser aqueles que entraram depois, mas mesmo assim eu passo os áudios, na verdade, para aqueles que estão entrando agora. E essa expressão, lançai a rede à direita, é porque eles tinham o costume de lançar a rede para o lado esquerdo. Interessante, né, Aula? Muito lindo, pastor. É verdade. E ele estava fazendo o contrário, então haveria dificuldade. Ora, tente fazer uma coisa pelo lado esquerdo, ou escrever seu nome com a mão esquerda, você sendo destro. Interessante. E o Senhor, então, contrariou aquilo que eles pensavam que era errado. Aí nós comentamos no áudio, né, que muitas das vezes nós erramos por isso, que queremos questionar com o Senhor. Nós sabemos só o presente, o Senhor sabe o futuro. E Ele quer que toda a nossa alma, que o Aldo falou várias vezes, e fala alma malandreca, que é esse eu adoecido de querer fazer aquilo que a alma determina. É muito interessante nós observarmos isto. Aí questionamos com o Senhor. Então, o Senhor não é para ser questionado, Ele é para ser obedecido. Muito bem, obrigado. Obedecido. E aí aconteceu. Vamos lá. A primeira vez, o que aconteceu? Lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 4. Jesus mandou Pedro lançar as redes. As redes. Dito a, no grego, é todas elas, pequenas, grandes, furada, rebentada. Porque ele sabia que eles estavam realmente já pela manhã consertando. Porque à noite não tinham apanhado peixe. Porque o Senhor sabia
Claro, o Senhor, que seria a pesca maravilhosa, deveria ser a pesca maravilhosa. E eu já falei várias vezes, até em seminário, na faculdade, é verdade que eu, se fosse fazer uma nova tradução, eu colocaria a pesca horrorosa, porque foi a pesca da desobediência. A pesca? Então, pregar que a obediência, porque Pedro falou sobre a tua palavra lançarei a rede, ele não falou as redes, no versículo 5. Olha que coisa interessante. Ele contrariou. Mas a alma malandreca, olha aqui, é o eu adoecido. Por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós estamos comentando aqui com a Natalina, ele diz que eles são alunos porque quer, mas eles são maravilhosos, eles têm uma capacidade tremenda. E ele falando da Natalina aqui, ela aplicou isso bem. Esse eu que está lá dentro, para contrariar o Espírito. Por isso que Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, esta alma que é contrária ao que Deus manda fazer. Então este eu adoecido, este eu, verdade, é seu, é meu, mas não sou eu e nem é você, e nem somos nós. Por isso que Jesus diz: negue-se a si mesmo, ou seja, negue-se esse a si mesmo, eu sou assim mesmo, e vai ser assim mesmo. Então esta alma, ela vai lutar até o final. Por isso que Paulo diz que ele se esmurrava, né, o dia todo. Quer dizer, fazia esse esforço para que esta alma fosse, vamos dizer assim, Natalina, chicoteada. Eu estou prestando atenção a você. Você não vai mandar na minha vida, não. Quem reina em mim é Cristo. Eu sei que vocês estão entendendo, confere? Ter domínio sobre a... Para ter domínio sobre o seu eu. Que é o eu realmente consciente. Isso é lindo, pessoal. Isso é maravilhoso. Então, não vivo mais ali, eu, mas Cristo vive em mim. Pedro desobedeceu. A alma, o eu adoecido que funcionou. Irmão, isso aí é lindo. Não precisa nem ser bacharel. Dá licença. Para entender isso. É só ler com percepção, não é verdade? E com agudeza da sensibilidade do coração. E ouvindo o Espírito Santo. Não estou espiritualizando, não. É espiritual. Lançai as vossas redes. Se eram as vossas, teria que ter outros pescadores em outros barcos. Meu Deus, isso é lindo, irmãos. É muito lindo. Então, quando ele contraria, só foi ele. Uma rede. E aí houve aquele contexto terrível. E o barco quase ia a pique. A pique é uma linguagem marinha que eu sou marinheiro na reserva, né? E cursei essa parte de embarcação. O que é ir a pique? É quase afundando, virando. Pois bem, eu estou falando isso porque lá agora, a ressurreição de Jesus na praia, por mais que eles tenham até contrariado, certamente, na sua mente, Pedro disse: não, eu estou identificando de quem é essa voz. Oi. Isso aí, eu já ouvi isso antes. Lançar as vossas, ditoar. E eu entendi ditoar, uma. O Senhor falou plural e coloquei o singular. Então, agora eu vou obedecer, mesmo contrariando o nosso costume. E fez aquele esforço e lançou a rede. No que ele lançou, veio exatamente os 150 grandes peixes. Glória a Deus. Parou? E aí aconteceu exatamente o que o Senhor Jesus queria que acontecesse. Que eles observassem que a vitória está em obedecer, não em questionar. Então, mais uma vez, eu estou só fazendo essa referência dos peixes. Maravilhosa. E o mais interessante ainda é que quando eles vêm, claro, por que Jesus fez essa pergunta? Tem alguma coisa para comer? Lá no mar com aquelas ondas tremendas. Ele bem que sabia. Não tinha condição de... Vai. Muito bem. E como eles teriam comida lá? Tem alguma coisa para comer? E Jesus, rapaz, eu fico imaginando, ele gosta da contramão. Interessante.
Mas tudo isso são mensagens, não são mensagens subliminares não, são mensagens objetivas, como nós vamos ver dos peixes agora. Não é subliminar não, é objetiva. Ele queria e quer que nós entendamos a linguagem do Espírito. Ele estava dizendo que mesmo que vocês não tenham como preparar, eu sou o Deus da provisão. Vou mandar para vocês agora esta convicção. Vocês lançaram à direita, contrário ao que vocês pensavam, e está aí os 153 grandes peixes. E agora, quando vocês chegarem aqui, eu já estou com alimento para vocês. Entenderam? Está aqui, ó o peixinho, ó, sendo assado. E tem mais, com um pãozinho também. Já viram que os churrascos hoje é assim? É mesmo. É de peixe, de carne, mas inventaram. Isso, não sei quando foi que entrou isso, eu já tinha. Nem né? eu. Mas é o pãozinho, coisa gostosa, né? Com uma manteiguinha de Minas e tal. Menino, É que não era muito costume. interessante. Né? Compreenderam agora? Então, o pão é ele mesmo. E os peixinhos são vocês. Somos nós. Meu Deus, eu fico imaginando como a hermenêutica, né, do reino é diferente. Pois bem, nós poderíamos ficar aí passando o dia todo falando sobre peixinho. Creio que vocês também, né, porque eu estou falando. É só parar e fazer uma reflexão. Então vamos lá, então, o problema do peixe. Eles estavam, nós temos duas multiplicações aí, né, já falamos. O moço chega, não é verdade? E se apresenta com 5 peixinhos e 2 pães. E mais uma vez os discípulos, a alma malandreca, Senhor, nós não temos como alimentar a multidão. Mas tem essa coisinha aqui. Essa coisinha, né? Mais uma lição nossa. Deixa-me abrir um paralelo assim. Um paralelo. O problema nosso, de teólogo, achólogo, é querer justificar o texto. Não precisa de interpretação. O que é isso, porque é isso, isso significa isso, tá? Essas picuinhas. Por exemplo, as parábolas. A palavra, que Deus falava por parábolas, era para exatamente ela falar do paraboleiro, ou seja, de quem estava falando a parábola. Então a gente fica preocupado no que dizia a parábola, mas realmente a parábola é quem está falando a parábola. Toda a atenção é para ele, tudo vai bater nele, que nós já falamos, não é verdade? O tipo e o antítipo. Se não bater em Jesus, fora. Por quê? Porque Jesus é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Então eu disse que era simples, né? Síntese e simples. Mas a gente vai navegando assim, né, irmão? Dando asas à imaginação de Deus, fica uma coisa maravilhosa. Então eu vou sintetizar mesmo. O problema é que o Senhor queria lembrá-los a Ele. É verdade. Eu chamei vocês para o meu trabalho. E eu vou prover toda a necessidade. Eu sou o provedor. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem comer deste pão não vai mais ter fome. E beber desta água nunca mais vai ter sede. E agora os discípulos daquela situação. Aí o Senhor permite, olha, sente o povo aí, estamos já na segunda multiplicação, e dê-lhe voz de comer. Aí que eles ficaram complicados. No deserto, sim. Então vamos à reflexão da cosmovisão do texto bíblico divino. Os peixes, quem são os peixes? O Senhor disse para o discípulo que ele chamou, disse para Pedro e para os demais, não é verdade? Vinde a mim e eu vos farei Pescadores de homens. Pescador. De homens. Que coisa via. Compreender agora a conexão peixe com homens? Então, quando houve a necessidade, era o Senhor dizendo, eu não estou inventando não, Deus me livre de axiologia. Eu falei para os irmãos, desde 66 que eu estudo de hermenêutica e essas coisas, e faculdade, seminário e pós não sei o que e tal. Mas eu procuro
manter a palavra, não é só o ensino. Então ali na realidade, o que o Senhor está dizendo, que eu sou o peixe, você é o peixe, nós somos o peixe, dai-lhe voz de comer. Irmãos, eles não entenderam. Bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor nos leva hoje a uma reflexão, na verdade, espiritual. Mas, como assim? Você, para ter realmente uma vida que possa alimentar como peixe, aí é que eu parei e disse, Senhor, a coisa é simples no começo, ser peixe, mas agora ela se torna tremendamente responsável. Natalina, responsável. Sabe por quê? Porque um peixe, para servir de alimento, primeiramente ele tem que ser feito o quê? Ser pescado. Gostei, ser pescado. Confere? Ele não apareceu um peixe ali na rua. Tem alguma coisa, tá podre. Confere? Ele tem que ser pescado. Ele tem que ser achado. Interessante isso, né? Tem que ser lá no mar e ou jogar a rede, ou então pescar com caniço. Confere o anzol. Ok. Eu sei que os irmãos já estão fazendo a conexão aqui, embriatória, na verdade, da hermenêutica, que é a arte e a ciência da interpretação, com a crítica textual, para dar exatamente na exegese do texto e sair esta homília, ou seja, a homilia, a arte e a ciência da fala, que eu estou aplicando com vocês, e vocês aplicam também muito bem, eu sei disso, quando vocês falam. Então, o peixe tem que ser pescado, achado. Aí eu fiquei, Salmo 89, 20. Olha que coisa linda, Natalina. O que é que está dito lá a respeito de Davi? O Senhor falando, o Senhor Deus. Achei a Davi, e com meu santo óleo o ungi. Isso é lindo demais. Olha, João no capítulo 4, que fala da mulher samaritana, no versículo 24, o que é que ele diz? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vamos lá, continuação? Porque o Pai procura tais. Então eu não me faço de adorador. Isso é muito sério. Adoradores de Deus. Não estamos incriminando ninguém, mas adorador não é se identificar como adorador. É o Pai que sabe. Adoração intrínseca, lá dentro. Tá? Por favor, eu não peço mais nem que vocês me entendam, porque vocês são mestres. Vocês estão nesse grupo porque vocês são mestres. Não é aquilo. Pessoal, abra a boca, grite para louvar ao Senhor. Glorifique o Senhor. Não, meu filho. Uma velhinha lá, uma senhora de 89 anos, que não tem mais nem força, ela está ali caladinha lá no canto, 2 lágrimas caindo, ela está adorando, talvez maior. Não estamos dizendo também que aquele que está gritando, batendo palma, não está adorando, por favor. Mas quando se coloca esta precedência, está errado. A adoração não é grito. A adoração não são expressões externas. É uma expressão lá do coração. Você vai lá para Gênesis 4, a oferta de Caim e Abel. Que, já viram lá? Pega lá. Gênesis 4. E Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Meu filho, não precisa nem grego e hebraico, latim e outra coisa. E revelação do Espírito. Basta o português. Não estamos dizendo que o Espírito não seja necessário. Mas aí eu estou falando literalmente. Atentou para Abel e para a sua oferta. Da mesma maneira, e Deus não atentou para Caim e também para a sua oferta. Está no português, que é exatamente o original hebraico da Torá. Então o que quer dizer isso? Que o ofertante e o adorador vem antes do louvor, da gritaria. A oferta vem depois. Mas na realidade ela está chegando antes no caráter da pessoa. É verdade. E Jesus disse, se você, quando vier com a grande oferta, eu faço, eu subo, eu desço santificado, eu oro Marte não sei o quê, e se etc, 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 e vier trazer a tua oferta, separar no meio
e se lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, que foi que o Senhor Jesus, ele não foi Paulo, não. Foi Moré Azamor, nem Aldo, nem Talmide, nem Rabino, nem Rabone. Foi Jesus, que era um Rabone de verdade. Aliás, falei errado, não é Rabone, é Raboni. Que toda terminação no aramaico, ni é meu. Então foi a única mulher que disse Raboni, lá na ressurreição. Os grandes, até Nicodemos, mestre, rabi, né? O professor de primário, faculdade. Agora ela elevou, disse Raboni, meu amado mestre. A mulher que Jesus tinha expulsado 7 demônios. Vocês estão entendendo, pessoal? Olha, irmão, eu fico apavorado quando eu vejo essas pregações sem pé, sem cabeça. Olha, dá um negócio, não é sabedoria humana. É a própria inquietação do espírito, né, desse eu, essa alma, que entende quem é Deus e a palavra. E a gente vê essas distorções aí. Grite! Ainda ouvi uma pregação, um pregador dizendo assim, olha, o Herodes morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Como Nabucodonosor, não lembra que foi lá para ser como animal. Meu irmão, ali não é porque ele não deu glória, gritou, não. Eu já vi, gente, pregações assim, o pastor dizer isto. Irmãos, abre a sua boca. Não faça como o rei que morreu porque não deu glória a Deus. Morreu comido de bicho, Herodes. Isso é brincadeira, irmão. Isso é falta de respeito com a palavra. Entende? E de estudo. Não é nem perder tempo. É dar o seu tempo para ler e entender. O problema é que quando eles fizeram pelas suas mãos e construíram, ele construiu a grande Babilônia. E ele então sai no pátio e olha, esta não é a famosa Babilônia que eu construí para minha própria glória. Quando ele disse glória, o Senhor disse, está sentenciado. Você sabe o que é glória? Você deve saber. Na língua dos caldeus, hebraico, você sabe. Glória é doxa. Sabe o que significa? Tudo aquilo que Deus é. Tudo aquilo que Deus tem, sabe e pode. Você não sabe o amaranhado que você entrou agora. Você vai morrer de bicho, porque isso aí é bicho, isso é podridão. O bicho já não está fora, não. Ele já está dentro. Vocês estão compreendendo? Coisa então foi linda. Por isso. Foi por isso. Rapaz. Não porque não. Aleluia, glória a Deus. Não, nada disso. Vocês estão compreendendo como, quando se faz essas coisas, irmãos, está errado. Pode ser presbítero, pode ser diácono, evangelista, pastor, apóstolo, bispo, primais, e, sei lá, secnais, e o que for, e apóstolo do rei, que já inventaram apóstolo rei agora, não sei de onde, pode ser o que for. Entenderam bem? Vai morrer mesmo. Porque Deus não dá a sua glória para homens. Está aí a explicação. Então eu pergunto, nós fomos achados pelo Senhor? É verdade. Sim. É sério, irmãos? Ou nos fizemos de peixes, de alimento para os outros? Como é que eu posso alimentar se eu não fui nem alimentado? Isso é só o começo, irmãos. É só o começo da reflexão, né? Baseada no peixe e no que aconteceu literalmente no ministério do Senhor Jesus. Então, fomos pescados? Não precisa nem profeta fazer isso. Não precisa profeta. Está aqui, ó, a maior profeta. A maior profeta está aqui, esses profeteiros. Tá bom? Está aqui, é a palavra de Deus. Maior profecia. Está aqui. Compreenderam bem? Mas isso aí, como eu falei, é só o começo. Então precisa ser pescado. Fomos pescados pelo Senhor, fomos chamados onde nós estávamos. É verdade, Senhor. Aí a segunda coisa, que esse peixe tem que ser pescado, e depois, para ser servido, o que é que ele faz? Ele tem que ser, vamos ver, partido. Partido. Tem que passar o bisturi. Glória a Deus. Para abrir as suas vísceras. Glória a Jesus. O que foi que quando falaram lá sobre a circuncisão? Porque aí Paulo diz, calma, essa circuncisão aí, a pessoa continua pecador.
desgraçados e miseráveis na lei. Vocês aceitaram Jesus, vocês não precisam mais de se circuncidar. O que precisa ser circuncidado é o vosso coração, que é de pedra. Vocês estão entendendo, meu amado? Eu sei que vocês estão entendendo. É o coração que precisa ser realmente passar pela circuncisão. O bisturi do espírito. Aí é o bisturi espiritual. É verdade. Mas não. Glória a Deus. Muitos querem alimentar com a vida aparentemente boa, que manda aos outros, aponta os outros. Você. Não, mas os outros não, né? Eles não. Eles vão comer você. Então é você que tem que estar preparado. Você está já misturado por mim? É coisa linda. É lindo, pastor. Por favor, não estou sendo redundante, não. Estou sendo redundante, até posso dizer que estou, mas é porque eu estou fazendo um esforço que minha filha já está aqui para me apanhar. É síntese, é uma síntese mesmo. Tá bom? E depois de partido é tirar das vísceras, que não presta. Compreenderam? A coisa é séria, meu irmão do céu. Quando o Paulo falou, não vivo eu, mas que simplesmente estava dizendo isso. Aquela podridão já saiu. Agora eu faço esforço, na verdade, para que não volte. Porque na realidade não é o que entra que faz mal, mas é o que sai. Você come uma comida gostosa, confere? Comemos agora aqui uma comida mineira, mas logo mais, o que vai acontecer quando se está comendo um banquete, quer se mostrar no restaurante, né? Tem uns que ficam assim do lado daquela vidraça, né? Que bem bate na cintura de quem passa na rua, pega assim aquele... Eu não estou jogando pedra não, estou só dizendo que acontece mesmo. E a pessoa pode estar ali tão simples também, e outro que está escondido lá e está exaltado. Mas estamos falando a alma, essa que faz nele essa bagunça. Está comendo ali porque é o peru, fazão, é a picanha. Mas logo mais, quando estiver pesando na barriga, no intestino, ele vai para um lugar que ele não quer que ninguém vá. Porque se alguém for, sai correndo. Vocês estão compreendendo, amados? Eu estudo a Bíblia assim, é para mim. É verdade. Eu estava falando isso aqui, irmão, eu não digo casualidade, porque eu creio que Deus sabia que hoje eu estaria aqui, não é verdade? Não preparando comida para vocês, não. Já tem Jesus, que é a comida essencial. Agora, esse desafio que fez aqui, eu tomando café, você vai dar uma reflexão. Então já estava no calendário do Senhor. Compreenderam, amados? Então eu vou lendo a Bíblia e aplicando para a minha vida. Eu já estou misturado, já tem essa podridão saído. Bem, agora muito bem, depois que está ali, ele vai ser escamado. Ou pode ser antes até, confere? Pescado e escamado, descamar. Lá no Amazonas, você sabe que estou, né? Pretendo voltar, se Deus quiser, lá para os ribeirinhos, os índios. Inclusive eu estou aprendendo não é idioma que a gente fala, como é que nós falamos? Linguagem dele. Não, dialeto. Dialeto dele. Dialeto, né, indígena, e tem um Novo Testamento já traduzido na língua dele, que um cacique me deu. E disse, mas amor, você não pode voltar aqui sem falar Satarê Mauê. É muito lindo isso, irmão. Eu tenho. Compreenderam bem? Então, pelo privilégio. Na realidade, esse preparo de tirar essa escama é mais aqui na cidade, porque lá eles fazem com a escama, é muito bom. Um tambaqui, um jaraqui com escama, mas isso aí é uma modalidade, né, da culinária. Mas o normal é tirar a escama. Mas por que tirar as escamas? Eu conversando com meu genro, meu filho, né, Hermínio, ele me falou, e eu via isso, muitas das vezes ele saía de noite com os colegas para pescar. Lá, não sei para onde, lugar assim. Mas, rapaz, vocês vão pescar? Às vezes trazia alguma coisinha, né, uma piadinha e tal, etc. Às vezes o peixe até dava para 2 ou 3 comerem. Mas aí eu ouvi uma conversa dele. Eu perguntei, por que pescar de noite? Sabe o que eu ouvi eles falando? Rapaz, é bom
porque de noite a gente tem mais noção onde é que o peixe está. Eu disse, ué, como assim? É porque ele brilha. Eita, Aldo! Glória a Deus. Entenderam? As escamas brilham. Eu digo, meu Deus, Deus é fiel. Deus é Fiel é uma palavra no grego pistos, que quer dizer aquele em quem se pode confiar. Meu Senhor. Agora, então tem que sair essas escamas, esse brilho natural, né, ser escamado. Mas a gente está vendo aí ao contrário. Cada um quer ser estrela. Eu já ouvi. A estrela da noite vai se apresentar. Irmãos, eu só conheço um, que é a estrela da manhã, que é Jesus. Não, estrela da noite. Isso é brincadeira, irmão. Esses homens têm que levar. Eu posso falar com vocês que eu estou aqui, né? Eu sei lá, entendeu? Mas tem que ser repreendido, irmãos. Mas vai repreender de um homem desse? Não pode, porque é bacharel, é baixaria, não sei o quê. Isso é brincadeira, irmão. Entendeu? Eu só conheço um que pode dizer eu. Né? O eu sou. Que esse eu sou, lá no Êxodo, né? No capítulo 3, 14, que a gente vai, mandou Moisés ir, né? Vai e diz que eu sou o que sou. Depois ele amenizou um pouquinho, falou eu sou. O eu sou está incluído aí a eternidades de Deus. Quando fala eu sou, ele está dizendo, olha, eu sou a eternidade passada, eu sou a eternidade futura e eu sou a eternidade presente. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que se comprimiu as duas eternidades, passada e futura, se comprimiram. Que milagre, isso é um milagre. E se eternizou no meio dos homens pecadores. E fedido como eu e você e nós. Foi isso que João falou lá em João, no capítulo 1, versículo 14. Viu, Natalina? E vimos a sua glória. Doxa. Né? Mas antes o que ele diz? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Olha aqui, e de verdade. E vimos o quê? A sua glória. O que é doxa, que nós já falamos, e vocês sabem? Doxa é glória, que quer dizer o quê? Tudo que Deus é, tudo que Deus tem, sabe e pode. Então, olha que coisa linda. Então vamos começar aqui rapidamente, somente para não ficar no ar. E o verbo se fez carne, o Logos do próprio Deus, ele se revestiu, olha, se fez carne. Interessante, né? Ele se fez carne. Exatamente. Então essa expressão se fez carne, no grego, a expressão é o engêneto sarki. Engêneto voluntariamente. Sarki é carne. Interessante, né? Então ele voluntariamente se revestiu de carne. Meu Deus. E veio habitar, a expressão habitar, Natalina, no grego, no hebraico, significa estender a sua tenda. Ele veio habitar. Exatamente, estender a sua tenda. Coisa linda, hein? Isso é coisa maravilhosa, né? Então agora, por isso que eu entendo tudo você fala, coisa linda. É isso mesmo. Ele veio tabernacular conosco. Aí que ele diz, então nós vimos a sua glória, vimos a sua doxa, ou seja, nós vimos o que Deus é, o que Ele tem, o que Ele sabe, o que Ele pode. Toma. Poucas horas que a aula maravilhosa. Irmãos, irmãos, isso é mais do que maravilhoso. Isso é maravilhosíssimo, eu não sei lá o que é. Deus falando não tem nem classificação. Isso é muito sério, o Aldo e Natalina. E eu agradeço a Deus, você tem a disposição. Para ouvir. Com o coração. Se ninguém quer ouvir? Porque saber ouvir é uma arte espiritual. Então, maravilhoso. Ele veio. Agora, como é que esses homens aparecem? Irmãos, eu queria que esses homens, Deus me livre de ser... Deus vai achar um jeito de falar esses homens. Eu queria que eles ouvissem o que eu estou falando. Eu não. Bem, porque eu estou sendo um instrumento. Mas eles ouvissem isso e deixassem entrar no coração, né, de pedra esta mensagem para se transformar em coração de carne, o espiritual. O Espírito Santo fazer
cisão, não é verdade? E agora a ser tratado. Então, brilhando, 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 está aí os brilhadores. E um dia eu perguntei para o Senhor por que esses homens, essas coisas fabulosas, essas estrelas da manhã e da noite, que era o que eu sabia que Faraó dizia isso? Eu sou a estrela da manhã e da noite. Faraó. Onde é que ele está hoje? Onde é que ele está hoje? Um célebre cadáver. Entendeu bem? Então, eu sou. Esse eu sou, só o Senhor pode dizer. Que Deus realmente nos leve, né, essa compreensão. Então, tira esse brilho. A única maneira de brilhar, olha só a lei do contexto. A lei do contexto. É quando o Senhor diz o quê? É Mateus. Vós sois Mateus, que fala sobre vocês sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 6, né? Isso. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ah, mas essa luz não é esta, não. Esta luz que foi anti-sal. Hein? Se lê, muitas das vezes separado, mas está dentro do contexto do sal, porque o sal, ele é apanhado lá do fundo, entendeu? O sal é colocado no sol. Quem vai nas salinas não pode olhar direto, que o sol bate assim, ele brilha, mas ele vem lá de baixo, entendeu? O sal, ele é para estar aqui no meio dos grandalhões, lá na lavadeira do morro, entende? Que o quarto dela é 2x2, com 4 filhos dentro daquele barraco. Aí estamos querendo ser isso? Hein? Morando em mansão, carro do ano. Aí ainda tem que brilhar. Nananana. Esse brilho é brilho do Espírito Santo. Você só pode brilhar se você antes for sal. Por quê? Porque o sal assegura isso aí, porque é Deus falando. Se você encontrar na hermenêutica e alguém que falou, porque Deus revelou também. Não estou dizendo que a revelação é só para mim, para você também. Talvez você até já saiba. Mas eu perguntei ao Senhor, qual é a metáfora realmente do sal? Ah, porque o sal sábua, o sal dá sabor. Dá sabor, o sal preserva, tempera e tal. Mas uma coisa me dizia que estava faltando alguma coisa. Aí um dia eu disse, Senhor, tu sabe que eu sou chato. Tu tens um Talmide chato. Então eu quero ter paz, né, nessa mensagem. Aí o Senhor, então eu vou ter misericórdia contigo, tá? Tu tá muito bravinho também, mas eu vou aceitar o desafio. O sal só aparece quando está ausente. Hein? Cadê os amor? Tu queres? Você coloca, rapaz. Agora, por exemplo, né? A Natalina botou aqui aquela refeição maravilhosa, botou o vidrozinho de sal aqui. Por quê? Porque está em dieta. Eu aproveitei porque eu também estou acompanhando um pouco. Mas, na realidade, quando se coloca sal, o que fica ali? Um gosto diferente. Sabor. Aí o sabor, aí se diz assim, que camarão gostoso. Natalina, por que isso aqui? Olha que camarão. Isso é sério, pessoal. Que lagosta. Mas que comida. Se faz referência a tudo. É verdade. Mas não se fala do sal. Agora. Não se fala do sal. Mas por quê? Porque ele Parece, pastor. está desaparecido. Mas quem está dando gosto é o sal. É o sal. Pelo amor de Deus, rapaz. Olha, eu fiz seminário, estou fazendo seminário e faculdade, e sei lá. E você está dizendo que sou professor, não é só conversador. Você pode fazer o que quiser, entende bem? Mas a palavra aqui é a hermenêutica, tá? A hermenêutica na cosmovisão divina do Senhor. Não estou dizendo que os grandes também não saibam, doutores, bacharéis. Não é isso não. Entendeu bem? Mas é para todos. Mas que entenda e aplique. Então nós só podemos brilhar quando nós desaparecermos. Amém, Jesus. A coisa é séria. A coisa é séria. Você está, na verdade, no lugar, acende a luz, a treva desaparece.
Que coisa maravilhosa. Nessa cadeira aqui. Vocês estão compreendendo, mas eu sei que vocês estão. Desculpe a redundância, mas é maneira de bater mesmo aí. Aí tirou. Nós estamos descascados já. Nós já perdemos essas escamas do eu. A minha igreja. Irmãos, eu estou doente. Ver homens igual a mim, carnal. Por favor, vocês vão me entender. Até semi-analfabeto, que não tem nada quando ele é um semi-analfabeto, mas que tem o Espírito Santo, que eu tive pastor semi-analfabeto, mas quando havia a Bíblia, entende? A igreja era assim. Sim. Então não estou falando isso aqui com arrogância, mas vem um semi-analfabeto, entendeu? Não aceitar o que você está falando por causa de ignorância. Ah, meu irmão, então isso é brincadeira. Vai estudar, pelo menos. Entende? E ver o que a palavra de Deus quer para nós. Entendam bem? Aí sim, aí nós podemos, por isso que está, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Estou quase terminando. Muito bem, já fomos pescados, já fomos bisturizados, né? Desculpe aí os dois doutores. Cortado, já fomos descamados. E agora? Aí entra o tempero. Lá no Amazonas, irmãos, eles fazem um recheio. Ah, meu Deus, os índios sabem. Não come muito. Se Deus quiser, eu estou falando se Deus quiser, né? Estarei lá novamente comendo isso. Deve estar com saudade. Com saudade, nem fale. Compreenderam? Recheado. Aí eu pergunto, que recheio que nós temos? É o eu? É o eu sei? Teve um que mostrou assim um anel. Que problema seu, rapaz, de anel. Problema seu.